Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. E havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. E aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, em algumas traduções diz no Hades, e no grego, no hebraico Seol, e no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. E disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui está consolado, e tu em tormentos. E além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê o testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. E respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles se arrepender-se-ão. Vão se arrepender. Abraão, porém, lhes respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Vamos orar. Pai eterno, nós mais uma vez estamos aqui, Senhor, na Tua presença, como sempre fazemos. Estamos aqui, ó Deus, meditando na Tua palavra, confraternizando. Estamos aqui para adorar e engrandecer o Teu nome. Ó Deus, que essa palavra ela seja ministrada, que ela seja luz, que ela seja bênção para as nossas vidas, que nós possamos ver aqui, ó Deus, os esclarecimentos que o Senhor Jesus nos deu a respeito de um tema tão difícil de se compreender. Mas nós pedimos, ó Deus, nos dê essa sabedoria, nos dê essa compreensão, e que nós possamos, ó Deus, entrar na Tua presença com honra, com glória, com poder, em nome de Jesus. Nós te agradecemos. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam gratas diante de Ti. Vamos lá. A primeira questão que eu quero meditar com vocês aqui nesse texto é a vida após a morte. É algo que mexe, né, com os nossos corações, mexe com a nossa maneira de pensar. Muitas pessoas ficam preocupadas. Eu que tenho aí conversado com as pessoas em velórios, né? Tenho ido a muitos velórios aí, e nós percebemos a preocupação de algumas pessoas que vêm conversar comigo, e também com outros pastores. Pastor, mas eu tenho certeza, né, que aquela preocupação, será que foi salva, será que não foi? O que fazer agora? Como é que a nossa chance é aqui na terra? Então, vamos aqui dentro dessa introdução, pensar e quebrar alguns paradigmas, vamos dizer assim, em relação à vida após a morte. Vamos pensar o seguinte: foi Jesus quem contou essa parábola, essa história. Eu já falei para vocês que a parábola ela pode ser tanto uma história fictícia ou não, pode ser uma história verdadeira.
Alguns teólogos não entendem essa passagem como uma parábola, mas a maioria sim entende essa passagem como uma parábola. Então, o que eu não quero aqui apontar para as religiões, não. Eu só quero mostrar o que a Bíblia nos diz em relação a isso, o pouco que a Bíblia fala em relação à vida após a morte, a salvação, no caso aqui. E dentro desse texto aqui, eu não quero, como eu disse agora, apontar e dizer essa religião está certa, essa não está. Não, eu quero apontar para a Bíblia e para aquilo que Jesus falou a respeito disso. Então, o que o Espiritismo entende? O que acontece depois da morte? Rapidamente, o Espiritismo eles acredita, ou eles acreditam, né, os espíritas, que uma alma, uma pessoa quando morre, essa alma, ela tem a possibilidade de voltar. Ela vai para um lugar, aqueles que fizeram o bem, vão para um lugar de luz, um lugar bem parecido com aquilo que a palavra do Senhor diz, no livro do Apocalipse, principalmente. Vai para um lugar tranquilo, um paraíso, e ali, essa alma, ela vai ser tratada. Ela vai passar por um processo de tratamento, para que alguns traumas, algumas questões ainda sejam resolvidas. Então essa alma vai para esse lugar de luz. Vocês já assistiram o filme do André Luiz? Do médico André Luiz? Filme espírita? Já assistiram? Então se não assistiram, pode assistir, se você é convertido. É um bom filme. Dá uma boa ideia de como o espiritismo kardecista pensa a respeito desse tema. E leia também sobre isso. Leia livros que falam sobre isso. É bom você saber, para quando o Senhor te levar a conversar com algumas pessoas, você vai falar com autoridade, vai falar com mansidão, amando as pessoas. E o Espiritismo crê que vai para esse lugar, e se porventura for decidido que essa alma voltará, ela reencarnará em uma outra pessoa. Por isso, então, o Espiritismo acredita que nós, as pessoas que vivem hoje, muitas delas viveram, por exemplo, essa alma, ela viveu na Idade Média, ou viveu numa antiguidade remota, por exemplo. Então, isso é um resumo, né? Tem muitas outras coisas. O budismo e o hinduísmo, eles também acreditam nessa evolução da alma, nessa reencarnação também. Porém, a diferença é que tanto o budismo quanto o hinduísmo, eles aceitam, eles acreditam que uma alma, ela pode reencarnar não somente em pessoas, mas em animais também. Então, dependendo do karma, dependendo daquilo que precisa ser tratado, essa alma, ela pode reencarnar num cachorro, ou numa baleia. Então, nós temos que conhecer essas doutrinas, esses dogmas. Aí o Islã e o judaísmo, eles têm mais ou menos a mesma linha do cristianismo em relação à morte e ressurreição. Algumas diferenças. Mas o judaísmo pós-exílio, né? E o Islã, que foi criado no século VIII, que nasceu ali no século VIII depois de Cristo. Mas aqui, vamos pensar aqui nesse texto. Vamos pensar aqui nesse texto. Jesus, ele está falando como judeu. Ele está falando aqui como um homem que está na cultura judaica. Eu não quero aqui entrar na questão depois da ressurreição de Jesus, o que mudou. Isso aí é algo para uma outra pregação ou para um outro estudo. Mas o que mudou em relação a esse momento aqui, que ele falou, que ele proferiu essa parábola. As coisas mudaram um pouco, né, em relação a esse momento, mas nós entraremos em uma outra oportunidade. Mas então vamos pensar aqui nesse momento. Diante desse texto aqui, são quebrados alguns paradigmas que muitos crentes acreditam. Primeiro, que aqueles que morrem permanecem dormindo.
Quando o apóstolo Paulo fala, ele explica, por exemplo, a primeira carta aos Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica. Ele fala a respeito dos que dormem, mas nós entendemos que ele está falando a respeito daqueles que já morreram. Então era uma maneira de um judeu, ou também do grego, pensar em relação aos que morreram. Então ele não fala aqueles que morreram, mas aqueles que dormem. E há alguns intérpretes, principalmente nos nossos dias, algumas igrejas que entendem que a pessoa fica assim no sono eterno, até a ressurreição, até a volta de Jesus, e aí vai acontecer a ressurreição do corpo. Mas o texto, não somente esse texto aqui, mas outras passagens, Jesus nos mostra que não, que há uma consciência. O texto está mostrando, não sou eu que estou dizendo. Jesus está dizendo que há uma consciência. A pessoa não fica dormindo, não fica dormindo, ela está consciente do que está acontecendo. Outra coisa, quando Jesus fala para aquele ladrão lá na cruz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Ele não fala para aquele ladrão: olha, você vai ficar dormindo por um tempo e eu vou naquele dia te ressuscitar. Não, hoje você estará comigo no paraíso, consciente. Então, esse é um ponto. Outra questão aqui, como eu já falei aqui, as pessoas têm consciência. Veja o que o texto diz. Ele tinha consciência do que ele tinha feito. Ele tinha consciência de que os seus irmãos estavam também no mesmo caminho. Ele só não tinha o quê? Como ver. As pessoas que morreram, segundo o texto aqui, elas não têm condições de saber o que está acontecendo aqui, mas elas sabem o porquê que elas estão ou no paraíso, ou no inferno, ou no Hades, como o texto aqui diz. Essa questão da consciência, a pessoa está consciente. Em terceiro lugar, nós vamos nos conhecer. O sentimento será diferente, pelo que o texto diz. É claro, por exemplo, aqui a Vilma vai encontrar com o Lalo. Aquele sentimento, né? Não estou falando que é agora, né? Não é agora, mas você vai. Nós vamos. Então aquele sentimento de marido e mulher, de filho e filha, é diferente. Não é esse sentimento. É um sentimento de fraternidade, de amor cristão, de irmão. Porque o Senhor Jesus diz assim que nós seremos como os anjos. Amém. Certo? Se nós seremos como os anjos, nós teremos os sentimentos que eles, com a consciência do que aconteceu, só que, mas você me magoou, isso não vai existir mais. O Senhor enxugará do nosso rosto toda lágrima. Não há purgatório. Não há purgatório. O que é o purgatório? A doutrina do purgatório diz que as pessoas que andaram mais ou menos, o cara andou mais ou menos, então ele vai para um lugar para purgar os seus pecados. Vai passar um tempo ali. E Deus, por isso que os católicos acendem velas, para que essa alma seja simbolicamente iluminada no purgatório, se ele estiver lá, ou para que essa alma seja guiada. A vela é o simbolismo da luz. Então, segundo esse texto aqui, o purgatório não existe, e também não há reencarnação. Não tem, a Bíblia não nos dá essa base para dizer que as almas voltarão, terão uma nova chance. Não, a chance é agora. É agora, o Senhor está nos dando essa chance agora. Em segundo lugar, irmãos, Jesus não está falando aqui, nessa parábola, de conceitos religiosos em relação à salvação. Ele não está falando que precisa, por exemplo, se você não aceitou, se você não... Não, ele não está dizendo isso. Ele está falando aqui de atitude.
Ele está falando de atitude, ele não está falando de rituais nem judaicos. Ou seja, não adianta a circuncisão, não adianta você frequentar a igreja, não adianta, ainda que isso é bom e nós sabemos que Deus se agrada, mas essa não é a questão aqui em relação à salvação. Então, pessoas que ele estava falando aqui para fariseus, estava falando para judeus, estava falando para a sua igreja, que estava ali começando, seus apóstolos. Então, ele não está falando de rituais aqui, não está falando, olha, você precisa fazer isso, todos aqueles rituais judaicos, ou dentro do cristianismo, quando começou, precisa ser assim, assim, assado. Não, ele está falando aqui de atitude que nós temos que ter em vida, essa mesma ideia, ele colocou lá em Mateus 25, no final do capítulo, quando ele vai falar sobre o grande julgamento. Naquele contexto, ele também não fala de batismo, ele não fala de confissão, ele só fala de atitude. É claro que nesse entendimento, nós sabemos que aqueles a quem Deus escolheu, aqueles a quem Deus chamou, automaticamente vão fazer aquilo que a palavra do Senhor nos diz. Vai confessar Jesus, vai participar da congregação, vai se envolver em tudo que é relacionado ao reino de Deus. Mas a salvação não é por isso. A salvação é de graça. Não é porque você dá o dízimo, não é porque você dá a oferta, não é porque você tem carteira de membro, não tem nada a ver com salvação. A salvação, ela é algo que nasce dentro de você. O Espírito Santo de Deus testifica com o teu Espírito. E as tuas atitudes, as minhas atitudes, vão mostrar que eu sou salvo. Aleluia. Quando um servo de Deus morre, um justo, os anjos o levam à presença de Deus. Não é isso que o texto disse? Versículo de número 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Aleluia. Então, quando um justo morre, os anjos levam à presença de Deus. Os anjos levam à presença de Jesus. É algo assim maravilhoso. É essa ideia que nós temos que ter. Irmãos, Jesus ele está falando aqui dentro do pensamento judaico, mas também que tem muito a ver com o que acontece hoje. Se você ler o livro de Atos, a morte de Estevão, espiritualmente nós entendemos que acontece isso também. Porque o que vai dizer aquele texto? Que ele estava pregando o evangelho e as pessoas ficaram com raiva, resumindo, e ele foi apedrejado. E Lucas escreveu que ele deve ter falado, que ele olhou para o alto, assim como esse homem aqui olhou para o alto. Ele estava no lugar mais baixo, ele olhou para o alto e viu Lázaro e viu Abraão. Estevão, ele olhou para o alto e viu Jesus de pé para receber a sua alma, o seu espírito. Então é algo maravilhoso. Em quarto lugar, assim como o céu existe, o inferno também existe. Está aqui no texto. O inferno também existe. E aqueles que cometeram iniquidades, tudo aquilo que está lá no livro do Apocalipse, lá no final do livro do Apocalipse, aqueles que ficarão de fora, são pessoas que cometeram iniquidades e não se arrependeram. Ficarão de fora do reino de Deus. Também o inferno existe. No versículo 23, o texto aqui é claro. E no inferno
no grego está no Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Queridos, isso é algo assim que é impressionante você pensar nisso daqui. Por quê? O tormento, nós não temos a certeza absoluta que esse tormento é eterno. Numa visão do Antigo Testamento, em que muitos autores, também nos Salmos, diz que o ímpio, ele será aniquilado. Não sabemos se esse tormento será eterno ou não, mas que é um lugar terrível de dor e sofrimento. Esse lugar é terrível e ele já está acontecendo. Já há muito tempo está acontecendo. Pelo texto, eu estou dizendo aqui, pelo texto, não estou fazendo uma nova interpretação, estou dizendo aqui e agora. Então, vamos pensar nessa parábola de Jesus e entendendo que ele não estava fantasiando, não, estava falando a verdade. Em quinto lugar, o arrogante e o orgulhoso, o arrogante que é orgulhoso, continua da mesma forma, mesmo após a morte física, pois a alma não morre, não acaba, não termina, a alma não morre. E aí vou entrar um pouco em contradição com o que eu disse agora, né? Se o ímpio será aniquilado, o Novo Testamento ele nos dá a entender também em algumas partes da Bíblia que a alma ela não morre, ela é eterna. Então, se a alma é eterna, o sofrimento é eterno. Eu falo dessa visão do Antigo e do Novo. Então, quando você estudar a palavra de Deus, preste atenção em Jesus. Porque existem alguns paradoxos. Vamos pensar aqui. Davi, ele disse: sou velho, fui moço, hoje sou velho, e nunca vi um justo e sua descendência mendigar o pão. A visão de Davi. O que Jesus está nos mostrando aqui? Que Lázaro era justo, estava mendigando. Entendem? É por isso que eu estou dizendo, a verdadeira hermenêutica da Bíblia, ela está em Jesus. É Ele quem trouxe. Aleluia. É Ele, porque Davi mesmo reconhece que Jesus, o Messias, é maior do que Ele. Então, o que esse rico aqui está fazendo? Ele está mandando, não está pedindo. A arrogância aqui continua. Vamos ver no verso 24. Olha o que ele faz. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua. Manda, faz aí o que eu estou mandando. Eu estou dando uma ordem daqui. Olha aqui a petulância, mesmo lá. Por isso que eu estou falando em relação à consciência. O orgulho, o orgulhoso, o arrogante, ele não muda. Em sexto lugar, irmãos, na eternidade, como eu disse agora no início, nós teremos lembrança dos nossos atos aqui na terra. No verso 25 está dizendo isso. Pai Abraão disse ao rico: lembra-te de que você recebeu ou recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui está no consolo, está sendo consolado, e tu está em tormentos. Então, ele tinha consciência de que aquele homem, durante muito tempo, esteve na sua porta, e ele não estendeu as mãos, ele não abençoou a vida daquele homem, ele não olhou para ele com misericórdia, não teve misericórdia. O que Jesus fala para os fariseus e fala para a igreja? Mateus capítulo 23: vocês, fariseus,
Vocês, cristãos fariseus, dão o dízimo de tudo, do endro, do cominho, da hortelã, mas vocês omitem o principal, que é o amor e a misericórdia ao próximo. Vocês devem fazer isso, dar o dízimo, mas não devem omitir aquilo. Esse é o Jesus que nós pregamos. Maravilhoso, Emmanuel. Então nós teremos lembrança dos nossos atos, nós saberemos o porquê que nós estamos ali. Em sétimo lugar, irmãos, é aqui nessa existência que nós temos a oportunidade de escrever uma nova história. É aqui, de você mudar seus conceitos, mudar a sua maneira de ser, todos os dias. Todos os dias. Algumas pessoas acham, não, mas eu estou certinho. Nós sempre escorregamos. Quando nós pensamos, como nós pensamos, a malícia vem, a maldade vem porque nós somos maus. O próprio livro de Romanos, que o pastor aqui abriu, diz que todos pecaram. Todos nós somos pecadores. Se não fosse pela justificação do Senhor, e esse andar com Deus tem que ser todo dia. Todos os dias eu tenho que me arrepender, todos os dias eu tenho que pedir perdão, porque nós pecamos, nós somos pessoas más. Ah, pastor, mas eu sou bonzinho. Não, nós somos maus sim. Se não fosse pela misericórdia de Deus, se não fosse pela graça do Senhor, nós não faríamos o que nós estamos fazendo. E somos às vezes orgulhosos, não queremos ouvir a voz do Espírito Santo, e dizemos, não, aqui eu não, como Pedro fez, antes de abençoar Cornélio, não, mas eu sou judeu, eu não como isso, não, mas eu sou cristão, eu não entro em tal lugar, eu não falo com tal pessoa, porque eu sou santo. Somos miseráveis, somos pecadores e carecemos da graça de Deus. Aqui, irmãos, é aqui nessa existência que nós temos a oportunidade de escrever uma nova história. Em oitavo lugar, a salvação, ela é individual. Ela é individual. Mas isso não quer dizer que tem que ser um egoísmo, não. O que o texto está nos mostrando, até a questão do rico, ele está dizendo, vai lá e fala para os meus irmãos. Vai lá e fala para os meus irmãos. Porque ele não queria, dentro da sua arrogância, dentro do seu orgulho, que os seus parentes que achavam que estavam no caminho certo, que ele achava, né? E eles também, vamos imaginar, que estavam achando que estavam no caminho certo. Manda esse Lázaro ir lá pregar. Não tem como, os mortos não voltam. Não tem como, é isso que Abraão fala. A salvação ela é individual. E depois da morte ninguém pode fazer nada por ninguém. É isso que o texto nos mostra. Não tem como. Não tem como mandar um morto, vai lá pregar. Não tem como. Por quê? Em nono lugar e último lugar, as Escrituras têm o poder de mudar o destino de uma pessoa. O que Abraão fala aqui para ele? Eles, verso 29, e respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O que Abraão está dizendo aqui? Eles têm as Escrituras. Moisés representa a lei, e os profetas, os escritos, a palavra de Deus, o Antigo Testamento. Nós temos aqui a Bíblia para nos mostrar o caminho. Examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim, e são elas que vão te dizer, vão falar sobre a vida eterna. São as Escrituras, a palavra de Deus, porque tantos cristãos desprezam a palavra de Deus, não tem tempo para examinar as Escrituras. Oh Santo Deus! Queridos, eu quero concluir dizendo que durante a nossa história de vida aqui na terra, pode acontecer que nós venhamos a nos deparar com alguns Lázaros, pessoas que vêm pedir ajuda, pessoas que vêm mendigar migalhas,
E o Senhor está dizendo: ame o seu próximo, ajude a quem precisa, para que um dia você possa escutar do teu Salvador: vinde, bendito de meu Pai, entra no reino, toma posse desse reino que está preparado antes da fundação do mundo, porque tive fome e você me deste de comer, eu tive sede e você me deste de beber, eu estive enfermo e você foi me visitar, eu estava sem roupas e você trouxe roupas, eu estava sem comida e você me deu um prato de comida. Oh, Santo Deus, que o teu nome, Senhor, seja exaltado, que o teu nome seja glorificado. Eu quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos orar, nós vamos falar com Deus, nós vamos engrandecer o nome do Senhor. Nós temos aqui pedidos de oração. Oh, Santo Deus.